Olá a todos, bem-vindo mais uma vez ao meu canal Tradição Católica em Foco. Vamos tratar um pouquinho de alguns temas que são muito interessantes, mas antes vamos rezar pedindo à Virgem Santíssima e ao seu Divino Filho que nos amparem, nos guiem, nos protejam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, antes de entrarmos no ponto que eu quero abordar como ponto principal, tópico principal, que a gente vai falar a segunda parte desse vídeo, antes de mais nada, vamos tratar de uma notícia interessante. Padre David lançou recentemente um vídeo dizendo que ele vai fazer uma live ou coisa assim para rebater as quase 4 horas de vídeo do Padre José Eduardo. Estou ansioso depois que eu soube disso. E digo uma coisa a vocês. Se tem alguém que pode refutar todos os argumentos do Padre José Eduardo, é realmente o Padre David da Resistência, que tem todo o meu respeito, toda a minha admiração. Beijo vossas mãos, Padre David. E eu quero ver só o que é que vai dar esse programa, esse vídeo, né? E o que é que eu posso dizer mais? Aqueles que me perguntaram, Dionísio, Ave Maria, como é que a gente reza? Ave Maria, o rosário, é em latim ou é em português? Gente, tanto faz. Rosário não tem nada a ver. Você pode rezar tanto em latim como em português, inglês, alemão, mandarim, francês, italiano, seja lá que língua for. Rosário é rosário. Tá bom? Não tem problema. Você também pode ter uma preferência pelo latim, nada impede. Tá bom? O que não pode é a missa ser em vernáculo. A missa tridentina não pode. Essa é em latim. Porque foi assim promulgada, né, por São Pio V. Tá bom? E nunca foi revogada. Nunca. Nem Traditionis Custodes revogou. Tá bom? Limitou. Tentou intimidar a celebração, mas não consegue. Tem certas coisas que quando Deus quer, não tem jeito. Não tem jeito. Ainda mais agora que se sabe que Traditionis Custodes foi baseado numa mentira, numa fake news. Que ao contrário do que o Papa Francisco estava dizendo, a maioria, ou a grande esmagadora maioria dos bispos, arcebispos, que puseram em prática o Sumorum Pontífico de Bento XVI e disseram que encontraram, de certa forma, a paz litúrgica. Né? Então, não foi baseado numa premissa verdadeira. Ponto. Outra coisa que eu queria falar é: muitas pessoas me perguntam, por onde é que eu começo, Dionísio? Já falei. Rosário, gente. Tudo começa rezando o rosário. Tá bom? Vou rezar o meu daqui a pouquinho. Estou rezando todo dia. Todo dia. Posso rezar de uma vez só no dia? Pode. Posso rezar os três textos que compõem o rosário durante o dia? Pode. Já falei isso. De manhã, de tarde, de noite. Ou pode rezar de uma vez só, não tem problema, porque não pode deixar de rezar. E outra coisa que realmente nos leva a nos enriquecermos intelectualmente, espiritualmente, é a leitura, o estudo de bons livros. Né? E o que é que eu posso dizer logo a vocês? Leiam livros que realmente nos ajudam em nossa edificação. E procurem também canais da internet, do YouTube, que melhorem cada vez mais o nosso nível intelectual, né? nossa gama de conhecimentos. Eu recomendo o canal do professor Lucas Lancaster, que já leu o livro dele de História da Igreja, a coleção de História da Igreja, várias coleções de História da Igreja N vezes, né? E que escreveu já alguns livros muito interessantes.
Mas uma das primeiras coleções que eu entendo pertinentes de história da igreja, que infelizmente a editora que alguns anos atrás publicou esse livro, parece que procurei e não achei mais nada deles. Editora Pinos, é o Tratado de História da Igreja do Padre Rivaux. Né? Tratado de História da Igreja do Padre Rivaux, editora Pinos. Parece que o Centro Dom Bosco, ou a Caravelas, ou a editora Caravelas, ou o Centro Dom Bosco, reeditaram essa coleção. Eu tenho aqui essa edição aqui, é da editora Pinos, que eu não acho mais nada deles na internet, não sei porquê. Não sei se a editora encerrou as atividades, não sei dizer. Mas é um livro maravilhoso, um livro ortodoxo, um livro católico, né? Uma coleção, uma pequena coleção de 2 volumes. Né? Tem o volume 1 e o volume 2. História da Igreja do Padre, Tratado de História Eclesiástica do Padre Rivaux. R-I-V-A-U-X. Rivaux. E outra coleção, que no meu entender é maravilhosa. Eu não vou deixar para falar no final, não. Acho que ela merece o destaque logo de ser um dos primeiros pontos a gente tocar aqui hoje nesse programa. É a coleção da editora Quadrante, a monumental coleção de História da Igreja, de Daniel Hopes, da Academia Francesa. Essa coleção dele, da História da Igreja, em 10 volumes, dos quais eu recomendo 9. O 10º, eu digo, leiam com muito cuidado, porque ele já estava imbuído de algumas ideias que o Concílio Vaticano II estava adotando, inclusive a do falso ecumenismo, o ecumenismo irenista, o ecumenismo da paz a qualquer custo, né? Do ecumenismo que você tem que diluir a doutrina católica. Isso não é o ecumenismo verdadeiro. O ecumenismo verdadeiro é trazer as pessoas para a igreja. Então, desses 10 volumes de Daniel Hopes, eu recomendo 9, o 10º com cuidado, com muito cuidado, com extrema cautela. Não quer dizer, não vou dizer a vocês, não comprem. Comprem e leiam com extremo cuidado o 10º volume. Os outros, ó, tranquilo. Primeiro volume, História da Igreja, da coleção de História da Igreja, de Daniel Hopes, da Academia Francesa, premiadíssimo. É a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Daniel Hopes, a capa é linda. Essa edição que eu tenho aqui, não tem mais essa edição. Tem uma edição mais nova, da Quadrante. A capa já não tem tantos elementos gráficos tão bonitos como esses aqui, né? Aqui, ó. A capa do primeiro é São Pedro e São Paulo. Muito bonita, né? Bonita a capa, ó. Daniel Hopes, volume 1. Volume 2, A Igreja dos Tempos Bárbaros, Torre-Helena. Começa com Santo Agostinho. Linda, linda, linda. Vai até em torno ali da invasão dos normandos, crise do século X, não sei se chega na crise, não me lembro, que eu tenho tanto tempo que eu li, não sei se chega na crise do século X, por aí. Tá bom? Um pouquinho antes das cruzadas, eu acho que chega. Tem tempo que eu li isso aqui. A Igreja das Catedrais das Cruzadas, opa, volume 3. Ó, que lindo. Um vitral de uma catedral medieval. Que linda. Volume 4. Volume 4, na verdade, é o volume 1 de A Igreja da Renascença e da Reforma. Capa é a Pietà, de Michelangelo, ó. Aqui ele trata basicamente da Reforma. Os problemas da Reforma. É o miolo. Não trata só disso. Trata muito da questão do Renascimento. E o quanto o Renascimento vai contribuir, né, e o humanismo com os ideais pérfidos da Reforma. Porque a Renascença é assim. Os quadros renascentistas, em geral, são de uma beleza extasiante. Mas, ao mesmo tempo, é um retorno da nudez desnecessária. Mas é o estilo renascentista, né? Aqui nós temos a Pietà linda. E o Renascimento, e já atrás a gente vê o nominalismo, né? A gente vê lá o nominalismo, e vê também Guilherme de Ockham,
que vão influenciar Lutero. Inclusive, Lutero vai dizer que um dos principais autores que ele lia era Guilherme de Ockham. Isso aí foi uma das fontes do problema. Não foi só a questão do extremo escrúpulo de Lutero, que vai depois descambar para a vida que ele levou, né? Então, a Igreja da Renascença e da Reforma, volume 1, que na verdade é o volume 4. O volume 5 é a Igreja da Renascença e da Reforma, que eles vão pegar mais a Contra-Reforma, ali aquela questão da Contra-Reforma, mais e Galileu, né? Giordano Bruno, ó, é a Contra-Reforma mais a Contra-Reforma, tá bom? Já tem coisa da Contra-Reforma no outro também, mas aqui eles continuam, tá bom? A capa é linda, essa capa, acho que é de El Greco, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a Virgem e os Apóstolos, linda capa, se eu não me engano é de El Greco. Volume 6, a Igreja dos Tempos Clássicos. Olha que lindo altar. Parece que é do século XVII, né? Barroco já tardio. Lindo. Que lindo altar. Olha o altar. Olha o altar e o retábulo. Lindo, lindo, lindo. Daniel Hopes, editora Quadrante. A Igreja dos Tempos Clássicos 2. Ó, a pintura do presépio. Aqui parece que é do forro de alguma igreja. Estilo já neoclássico para clássico. Clássico para neoclássico. Muito bonito. Muito bonito. Aí é o volume 7. Cadê você, bendito volume 8? Aqui está a Igreja das Revoluções, volume 1, que na verdade é o volume 8 da coleção. É a Igreja das Revoluções. Já dá para imaginar o que tem aqui, né? Ó, que lindo. Lindo. Aquele episódio da barca em que Jesus está dormindo. E cai aquela tempestade terrível. Nosso Senhor é acordado pelos apóstolos. Senhor, vamos afundar. Ajuda a gente aqui, Senhor. E Jesus diz, homem de pouca fé. E ele vai e acalma os ventos e as águas. Lindo. Volume 9. A Igreja das Revoluções. A gente já vê um vitral, se é que isso aqui pode ser chamado de vitral. A Igreja das Revoluções, volume 2, que na verdade é o volume 9. Tá vendo aqui, gente? Inclusive, evoluções e revoluções. As do século XIX, etc. e tal. E a Igreja das Revoluções, do volume 3, que na verdade é o volume 10. Esse é o problemático. Esse é o problemático. Olha só. Olha só. O subtítulo. A Igreja das Revoluções. Esses nossos irmãos, os cristãos. É por isso que eu digo, cuidado com esse livro aqui. Muito embora essa bela obra aqui da Virgem, você está vendo que o estilo dela é oriental, né? Toma cuidado. Toma muito cuidado com esse livro. 10 aqui. Vocês podem ler? Podem. Mas com muita cautela. Tá bom? Até me recomendaram na época. Não compre isso não. Por quê? Porque Daniel Hopes aqui, ele já estava imbuído de muita coisa equivocada quanto ao ecumenismo. O ecumenismo irenista. O ecumenismo do concílio. Do neomodernismo. Os outros volumes são tranquilamente fantásticos. Podem ser lidos sem ressalvas. Mas esse aqui tem que ser lido, sim, com ressalvas. Tá bom? O último volume da coleção. Ele era apaixonado pelo concílio. Estava indo tão bem, e aí faz esse livro, escreve esse livro, e aí cai. Cai nos erros, né? Cai em erros, influências negativas, né?
fala bem até de protestantes e de cismáticos ortodoxos. Enquanto nos outros, ele foi muito mais coerente com a fé católica, nesse daqui deixou a desejar. Não impede vocês de lerem, com muita cautela, tá bom, gente? Então, é isso. E tem alguns livros aqui que eu ainda acho, não sei se esses aqui vocês vão achar fáceis para serem vendidos para vocês. Talvez no sebo. Tem essa obra aqui de A.J. Rahman, A Vida Cotidiana dos Primeiros Cristãos, do 95 a 197, pela editora Paulus. Talvez vocês achem ainda, pela editora Paulus. Ele faz um itinerário de todas as obras escritas por cristãos entre esse período, entre o ano 95 e 197, até ali por volta de Tertuliano. Ele vai narrando a vida dos padres apostólicos, de São Clemente Romano, como era a vida e o cotidiano de uma família cristã, como eram as dificuldades, as perseguições, principalmente na época dos Antoninos, que eram o auge do Império Romano. Né? Mas ele faz algumas referências a um período anterior também, um pouco anterior. E ele transcreve lápides tumulares antigas, ele fala em passando como eram as celebrações. Você vê que ele trata de São Justino, ele trata de Santo Irineu, ele trata de Tertuliano, até Tertuliano mais ou menos ele trata. Né? É uma obra que não pode faltar na Biblioteca dos Senhores e não pode deixar de ser lida. Né? Ele fala praticamente como era a vida, o dia a dia dos cristãos imersos no Império. Perdão. Tá bom? Costumes, práticas, já fala aqui de algumas práticas litúrgicas, fala de, por exemplo, alguma coisa sobre como era uma família que uma parte ainda estava caminhando para uma evangelização mais intensa, que a outra parte já tinha aderido ao cristianismo, já tinham sido batizados alguns membros da família. Né? É uma obra maravilhosa, não é muito grande, eu li no tapa. Maravilhosa, gosto. Gostei do conteúdo, a riqueza. Né? Ele trata de viúva, órfão, carismas, instituição da igreja. É muito interessante. Das heresias, que fala já do problema do montanismo, né? Do gnosticismo, que foi combatido por Santo Irineu. Aqui é uma obra que ele faz um apanhado. Vale a pena ler. É uma leitura gostosa. Viu? Adorei. Adorei esse livro. Muito bom. Como se diz no jargão popular. Muito bom. 7 Mentiras sobre a Igreja Católica, de Diane Moxar. Ela desmistifica, né, o que as pessoas estão normalmente acostumadas a aprenderem nas universidades, ou então até mesmo nas escolas, nos colégios, e nas universidades também, principalmente. Ela desmistifica sobre a Idade Média, que na verdade não é a Idade das Trevas, coisa nenhuma, que a Igreja Católica não é inimiga do progresso, cruzada contra a verdade, e ela vai falar sobre as cruzadas, também vai desmistificar as ideias erradas que muitas vezes se tem sobre as cruzadas, sobre a Inquisição, a questão de Galileu, ou então que alguns, essa história de dizer que a igreja é totalmente corrupta, isso não é verdade, a igreja não é corrupta. Os filhos da igreja muitas vezes se deixam corromper por ideias erradas, por prazeres mundanos. Como é que você vai julgar a igreja pelos piores elementos? Você vai julgar a igreja pelos seus melhores. Claro que você vai tomar em consideração, os piores também. Mas você vai julgar pelos melhores. Você não vai julgar uma sociedade pelo que tem só nos presídios. Você vai julgar pelo que tem de mais excelso. Tá bom? A Oportuna Lenda Negra, né, e outras coisitas mais. Aqui, ó, maravilha, da editora Castela. Diane Moxar, ou Diane Moxar, como vocês quiserem chamar. 7 Mentiras sobre a Igreja Católica. Tá bom? Olha que linda capa, ó.
Isso aqui parece a igreja de o mosteiro de São Bento, a igreja do mosteiro de São Bento, que tem esse tipo de as cadeiras, né, dos monges que se sentam para as missas lá, né? Parece. Eu acredito que seja mosteiro de São Bento, inclusive. Muito bonita essa foto. Belíssima. Dela também, 10 datas que todo católico deveria conhecer. Editora também Castela. Ela fala, olha só as datas. Eu já li esse livro, mas tem tempo. O Édito de Milão e a Libertação da Igreja. Uma data, 313 d.C. São Leão Magno impede a invasão dos hunos em 452 d.C. O batismo de Clovis e o nascimento da França Católica em 496 d.C. No ano 800 d.C., a coroação de Carlos Magno, pai da cristandade, que ocorreu em Roma, lá na Basílica de São Pedro. Não nessa atual, mas no mesmo lugar. A fundação da Abadia de Cluny, quando a igreja está prestes a iniciar realmente a sua jornada para o seu cume, para o seu auge medieval. Depois da terrível crise do século X. O início da era mais gloriosa da igreja, século XII, XIII. Né? Então, comecinho do XIV, depois, queda. A catástrofe protestante, catástrofe ou revolução, que reforma ali não foi nada. A Batalha de Lepanto, a vitória naval de Nossa Senhora. Olha aqui, gente, essas datas aqui. Ela faz um apanhado maravilhoso. Resumo. Muito bonito, muito didático, fácil de se ler. A Era da Revolução. A Era das Revoluções. Principalmente a partir da francesa, né? Claro que a inglesa foi uma prévia da francesa, mas a francesa foi a que realmente começou a deslanchar todas as mazelas que viriam daí por diante. E Fátima e o século XX é outro dos tempos. 1917, a Era da Revolução, 1789, Batalha de Lepanto, 1571, Fátima, 1917 em diante, e o século XX. Tem um programa que a gente fala do Segredo de Fátima. Procurem que está aí. Podem olhar no nosso canal. Façam vasculhem que vocês vão achar. Eu falo de uma carta de Irmã Lúcia que foi revelada no convento que ela morava, que ela residia. Que foi revelada alguns anos atrás. Seria interessante se os senhores buscassem. Então, 10 datas que todo católico deveria conhecer, Daiane Moxa. Fátima é o evento capital do século XX. Para cá. É Fátima. Em Fátima. Fátima fala da apostasia. Fátima fala da apostasia que vem do cume, do cimo e desce. Tá bom? É maravilhoso esse livro. Outros livros que vocês devem procurar, não sei se vocês vão achar muito fácil, também são de Daniel Hupes. Um deles, pelo menos, é de Daniel Hupes. Os dois são. Muito antigos, eu não sei se vocês acham. Não sei, talvez vocês achem. Esse daqui, inclusive, foi reencadernado. A vida cotidiana na Palestina no tempo de Jesus. Olha como ele está. Antigão. Se vocês puderem encontrar no sebo, A vida cotidiana na Palestina no tempo de Jesus, procurem, porque é um livro que vale a pena ter em casa. Tá bom? Edição Livros do Brasil, Lisboa. Talvez vocês encontrem num sebo. Vale a pena. A vida cotidiana na Palestina no tempo de Jesus. Estava tão acabadinho que foi... Ó, botei uma capa nova aqui. Ó. Antigão. Fala dos costumes naquela época. Costumes religiosos, costumes da vida cotidiana, comércio, os negócios, como é que eram os matrimônios, a formação da família, a moral. Um bom apanhado. Daniel Hupes, aquele realmente fez uma obra interessante. Vão no seu estande virtual, talvez vocês achem.
E por último, Jesus no seu tempo. Isso aqui está todo encadernado também, coitadinho. Estava todo... Jesus, a capa dele aqui, a original era essa aqui, ó. Jesus no seu tempo. O Daniel Hopes. Né? Livraria Tavares Martins. Não sei porque a Quadrante ainda não publicou. Não sei porque a Quadrante ainda não publicou esse livro. Não publicou. Eu procurei e não achei ainda. Achei no sebo esse tesouro. Jesus no seu tempo, por Daniel Hopes. E eu queria dar uma palhinha de um livro que eu acho interessante para crianças. Um livro... Tem uns 40 anos que eu tenho esse livro. Na época tinha meus 12, 13 anos. Eu pedi à minha mãe, que livro bonito. É um livro em quadrinhos, muito interessante, para as crianças que querem ter contato com a história da igreja. Também vocês não vão achar mais, porque a Paulo, não sei porque não publica, nem a Paulinas. Não publica esse livro maravilhoso. Maravilhoso. Para criança. O único problema é que eles tratam o Concílio Vaticano como se fosse uma coisa maravilhosa também. Quando não foi. Mas o livro em si é bom. A história da igreja em quadrinhos. Vocês talvez achem pela estante virtual ou em algum outro sebo. Isso aqui, eu era menino. Minha mãe comprou, tá até gasto de tanto eu ler. Li isso aqui com o maior prazer quando era criança. Tinha 13 anos. Meu Deus, minha mãe, me compra esse livro. Meu pai, me dê esse livro. Aí eu me lembro que uma vez eu estava na livraria Paulinas. Não tinha Paulos ainda, só tinha Paulinas. E aí minha mãe disse assim, você quer mesmo esse livro? Eu quero, minha mãe, eu quero, porque a capa é bonita, né? São Pedro entregando o menino para o Papa João, então Papa João Paulo II. Lá na distante década de 80. Vocês devem achar, provavelmente até em melhores condições do que esse aqui, de tanto eu ler, já está desgastando. Então, é uma boa indicação. Para criança e para adolescente que está começando. Tá bom? Todo em quadrinhos. Todo em quadrinhos, a história da igreja. Lá desde os apóstolos. Desde os apóstolos, ó. Olha a riqueza de quadrinhos. E ao lado tem, ó, as legendas bonitas. História da igreja, lá do começo. São Pedro, São Paulo, século II, século III, século IV, vai até João Paulo II. Bem, termina aqui esse vídeo. Espero que vocês aproveitem, né, desfrutem desses livros, que vale a pena vocês comprarem, adquirirem. Hoje em dia a internet é um mundo que se abre pra gente. Ter esses livros em casa, acho que é algo que realmente vale a pena. Vale a pena a gente despender dinheiro por isso. De resto, o que é que eu vou fazer? Eu pretendo fazer um próximo vídeo, não esse. Talvez eu vá fazer lá para sexta-feira um vídeo sobre livros a respeito da paixão de Cristo. Provavelmente eu vou fazer de hoje, sexta-feira que vem. Não é nessa sexta agora que vem. Provavelmente. Depende de achar apesar de vocês pensam que minha biblioteca é organizada, lá é organizada. Mas ela é tão organizada que às vezes para eu achar um livro no meio da organização é complicado. Às vezes ele está escondidinho atrás de outro livro. Às vezes... E aí tem alguns livros que eu já consegui achar alguns livros no meio da minha biblioteca. Mas tem outros que ainda estão escondidinhos. Estão aqui. É basicamente sobre o sudário, sobre a paixão de Nosso Senhor. Esses aí eu estou procurando com muito mais afinco. Porque eu quero fazer um programa só sobre isso. Sobre o sudário, sobre a crucifixão de Nosso Senhor, sobre o túmulo de Nosso Senhor, o Santo Sepulcro. Eu quero falar sobre isso, que tem um autor muito interessante, um judeu, um arqueólogo judeu até respeitável, né? Que eu quero falar mais para frente sobre ele, e que ele comprova, né? Ele não deixa lugar para qualquer outra teoria, a não ser que o túmulo de Jesus é exatamente está situado sobre a igreja do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém. Porque tem algumas coisas aí que apareceram a partir do século XIX para colocar dúvidas. A gente vai tratar disso no próximo programa. Gente, foi um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência.
Obrigado pela paciência hoje, tá bom? Fico muito contente com a receptividade que eu estou tendo com vocês. Nosso canal está crescendo, graças a Deus. E se você gostou do meu conteúdo, quer ver mais vídeos como esse, então, dê o seu joinha, curta, compartilhe e se inscreva. Vale a pena, gente. Né? Um grande abraço a vocês e salve Maria e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.